Bom dia a todas e a todos. Bom, o Breno, a quem eu quero agradecer a honra que me deu aí em apresentar o nosso conferencista. Quero também agradecer ao Breno pelo convite em participar dessa comissão organizadora, junto com outros colegas bastante queridos, né, o Lúcio, a Márcia e a Luciana, que acho que está lá atrás. O Breno, acho que é importante dizer isso, foi absolutamente impecável, incansável nessa organização. Estou vendo a Márcia fazendo assim, porque foi isso mesmo. Então, parabéns aí, Breno, pela organização. Bom, o Breno me pediu para apresentar aqui nosso conferencista para abrir o evento, o professor Antônio Augusto Passos Videira, que vai fazer uma conferência intitulada As Interações entre Filosofia da Ciência, História da Ciência e Science Studies em Tempos de Pós-Modernidade Científica. Bom, eu conheço, vou falar Guto, né? Tudo bem, Guto? Eu conheço o Guto já há algum tempo, fiquei muito feliz com o convite, disse para o Breno que seria uma honra muito grande para a gente. Eu vou apresentá-lo para quem não conhece, mas imagino que todos o conheçam. O Guto é professor associado da UERJ e bolsista produtividade do CNPq. Ele é graduado em filosofia pela UFRJ, doutor em filosofia pela Universidade de Diderot, Paris 7. Tendo atuado intensamente nas áreas de filosofia da ciência, história da ciência, com ênfase principalmente em filosofia da natureza, filosofia da física, história da astronomia, biografias científicas, história da física e divulgação da ciência. Bom, além da sólida formação em filosofia, é importante ressaltar diversos estágios de pós-doutoramento, né, de pós-doutorado do Guto, realizado tanto em universidades brasileiras, como a UFBA, a Federal de Santa Maria, a Unicamp, e também estrangeiras, como a Universidade de Évora, a Universidade Humboldt, na Alemanha, e a Universidade de Nancy, na França. Além dessas suas atividades como docente, coordenador de curso, orientador de projetos de iniciação científica, dissertações de mestrado e tese de doutorado, além de supervisão de pós-doutorado, ele possui uma vastíssima produção bibliográfica, composta de 104 artigos, 28 livros publicados ou organizados, 43 capítulos de livro, que lhe confere, e isso é mais do que merecido, né, um lugar inquestionável, né, de destaque no mundo acadêmico. Então, como eu disse no início, a sua participação nesse evento é motivo de honra e de prazer para todos nós, não só pelo seu trabalho incansável, né, em prol dos estudos concernentes à filosofia da ciência, história da ciência e ensino de ciências, mas também pela pessoa que ele é, né, cuja generosidade se iguala à sua incrível acuidade e perspicácia como pesquisador. Então, eu convido agora o Guto, professor Antônio Augusto Passos Videira, para a nossa conferência. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à comissão organizadora pela lembrança do meu nome. Como muitos de vocês aqui sabem, eu sou um periférico à área de ensino, apesar de atuar num programa de pós-graduação no Rio de Janeiro, no UFRJ, ligado ao ensino, à história da ciência, mas a minha participação se dá muito mais através da filosofia da história da ciência do que propriamente do ensino. Então, foi uma surpresa, obviamente uma grata surpresa, ter sido convidado para participar do evento e, em especial, para fazer essa palestra aqui. E também quero agradecer muito as palavras do professor Paulo, muito simpáticas e talvez algo exageradas, que mostram a amizade que nós temos, né? O professor Paulo faz parte de um grupo já muito importante também aqui na história da filosofia da ciência. Também é muito bom poder rever bons amigos que estão aqui sentados. Eu peço desculpas, mas eu não salvei a versão em inglês, eu vou ler em português, vou exibir uma versão em inglês, eu não salvei, e aí tive que pedir para enviar, por isso que eu me sentei ali. Confusões
Eu estou nocauteado, peço desculpas. É bom que se diga que o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro é realmente terrível. Bom, de uma certa maneira, o título, eu peço somente desculpas, mudei o título. Então, o título agora é Reinstituindo as Instituições, o retorno da filosofia natural em tempos de pós-modernidade científica, talvez, não sei, tenha alguma relação com o que se passou ontem no Rio de Janeiro. Eu vou ler o texto, vou procurar ler sentado, e você vai acompanhando, e ele vai mostrando ali a versão em inglês. Bom, então, o título é Reinstituindo as Instituições, o retorno da filosofia natural em tempos de pós-modernidade científica. Me ouvem bem, não? Porque o som do microfone é um pouco estranho. Então tá. Embora tenha restringido a análise ao âmbito das ciências naturais, a metanarrativa erigida por Kuhn foi extrapolada para outras áreas por sociólogos, psicólogos, filósofos, dentre outros, a miúde, com o intuito de problematizar seus respectivos estatutos de cientificidade, dando, por exemplo, ensejo à formação de novas perspectivas nestas disciplinas. Dentre as três áreas, filosofia, sociologia e história, talvez seja possível estimar que esta última, a história, foi aquela que mais sofreu transformações. No que diz respeito à história da ciência, não é exatamente um exagero falar de um antes de Kuhn e um depois de Kuhn. Não falta apropriações, sobretudo o seu polêmico e polissêmico conceito de paradigma nas ciências sociais e humanidades. De fato, a tentativa das mais variadas de empregar o referencial teórico-metodológico kuhniano para compreender a natureza, desenvolvimento e escopo dos mais diversos campos do saber. Para quem está familiarizado com as críticas, nem sempre tão cortês, das quais Kuhn foi alvo ao longo de 3 décadas de atuação na história e filosofia da ciência, sou irônico, em certo sentido, que seu arcabouço teórico tenha sido incorporado justamente para a chamada cultura humanística. Será que isso seria indício forte de que, no fundo, ciências naturais e ciências sociais não seriam naturalmente distintas? Ou melhor, será que a grande contribuição de Kuhn não foi ter mostrado que as chamadas duas culturas não seriam ambas culturalmente condicionadas? Em que pese a relevância dessa questão, não constitui nosso objetivo discorrer sobre a relação geral entre as ideias kuhnianas e as ciências sociais e humanidades, com o intuito de pensar se haveria uma diferença entre as duas culturas, por mais que ela ainda seja temática candente. Aqui, nós almejamos, e o nós, de fato, não é exagerado, eu me esqueci de comentar no início, esse texto foi escrito com um ex-aluno meu, né, e atualmente é um colaborador já há mais de uma década, o André Mendonça, o nome dele constava ali no início. Então, retomando, aqui nós almejamos colocar em nossos próprios termos, ou seja, respeitando a nossa condição de habitantes da América Latina, o problema dos desdobramentos posteriores do referencial historiográfico e filosófico, a partir do qual Kuhn talhou sua imagem de ciência, tal como ele tem aparecido no interior da nova história da ciência e no Science Studies. Ou seja, nosso foco incidirá sobre os estudos que, normalmente, debruçam-se sobre os campos das chamadas ciências naturais ou exatas, valendo-se dos próprios métodos empíricos dessas ciências. Tomando o ensaio Science Studies and History of Science, de Lorraine Baston, como leitmotiv, nós advogamos a tese em prol de sínteses criativas e reflexivas da enorme quantidade de material empírico esparso e fragmentário produzido pela nova história da ciência, desde que tais sínteses respeitem a nossa condição latino-americana, o que, em nossa opinião, implica a recusa da proposta feita pela historiadora norte-americana. Como se percebêssemos uma espécie de nostalgia da modernidade rondando no ar, nós desejamos repensar o papel negativo que fora recentemente atribuído às grandes narrativas, de modo a tentar devolver a elas a sua dignidade perdida, sem que, para isso, seja necessário sair em busca dos tempos idos de fundacionismo essencialista. A fim de desenvolver nosso argumento do modo mais claro e coerente possível, nós organizaremos a exposição da seguinte forma. Primeiro, reconstrução esquemática dos pressupostos teóricos da atual historiografia social da ciência. Segundo tópico, discussão crítica do referido ensaio de Baston. É um ensaio de 2009 que saiu na revista Critical Inquirer. Terceiro ponto,
Dificuldade de incorporar o dilema daytoniano a uma realidade como essa predominante em países como o Brasil, tendo em vista a condição de existência das instituições científicas. Em outros termos, como devemos pensar a recuperação da filosofia, se trata disso o texto da Dayston, em favor do retorno à época das grandes narrativas em países periféricos. Essa é a tese que eu vou procurar defender aqui de algum modo. O principal obstáculo para isso é a condição das nossas instituições, em particular naquilo que nos interessa, as científicas. Então, passo ao primeiro tópico, reconstrução esquemática dos pressupostos teóricos da atual historiografia social da ciência. Quando analisada a partir de sua situação presente nos dias de hoje, queremos ser disseminada a sensação de que a história da ciência passa por um período de transformações conceituais e metodológicas. Para alguns historiadores e filósofos da ciência, essas transformações são mais bem caracterizadas como constituindo dificuldades. Dito de outro modo, ainda hoje persistem dúvidas em relação aos seus verdadeiros objetivos, bem como em relação aos métodos adequados para realizá-los. Essa situação obriga praticamente todo e qualquer historiador da ciência de nosso tempo a se colocar a questão a respeito da natureza do objetivo da história da ciência e a se questionar acerca da importância de sua atividade. Uma das razões para a obrigatoriedade desse questionamento é o rápido e maciço crescimento dessa disciplina. Esse crescimento explosivo é facilmente constatado se atentarmos para o número significativo de revistas e livros publicados na área, para o número de congressos, colóquios e simpósios e para o número de sociedades internacionais e nacionais dedicadas à história da ciência. No entanto, esse rápido crescimento não deve nos conduzir a pensar que a história da ciência apareceu recentemente no campo das produções intelectuais humanas. Ao contrário, ela é antiga. A antiguidade da história da ciência parece ter lhe causado sérias dificuldades, uma vez que ela não possui uma definição única. A ausência de um consenso a respeito de como definir a história da ciência tornou-se evidente a partir da década de 1960, com as reações fortemente críticas à famosa obra de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Sem uma definição que pudesse ser considerada como consensual, a história da ciência viu-se envolvida num problema de identidade. De certo modo, a sensação de crise de identidade decorre de uma tensão entre, pelo menos, dois modos de se fazer história da ciência. Por um lado, temos o modo dos cientistas, eles mesmos atores da história da ciência, que muitas vezes, e por diferentes motivos, passam de atores a autores. Quando tal transformação acontece, os gêneros historiográficos preferidos pelos cientistas são as histórias disciplinares e as autobiografias científicas. É bem conhecida a tese de que os cientistas só começam a se preocupar com a história da ciência quando se aposentam, sendo basicamente movidos pela preocupação de registrarem seus nomes e feitos na história de suas disciplinas. Os cientistas, ao menos para os historiadores profissionais, fazem história para legitimar suas próprias concepções e ideais. Essa busca pela legitimidade pode fazer com que ideais, ideias e métodos da ciência sejam aplicados para além de seu domínio, constituindo uma situação de cientificismo. Por outro lado, temos a perspectiva historiográfica de historiadores e sociólogos, os quais se consideram muito mais críticos em relação aos próprios valores veiculados e defendidos pelos cientistas. Estes últimos não seriam movidos por nenhuma preocupação ou interesse que não fosse a compreensão de como se deu o desenvolvimento da ciência. Para esse grupo, seria inaceitável conferir à história da ciência o direito e a possibilidade de legitimar a ciência. Segundo os opositores dessa concepção de história da ciência, a legitimação pressupõe uma imagem de ciência problemática, posto que anacrônica, presentista e configurada por interesses individuais ou de grupo, só para citarmos alguns dos defeitos presentes na historiografia cientificista da ciência. A consciência de que essas dificuldades acometem a história da ciência parece ter começado no início da década de 1930. Além de ser uma ciência auxiliar, há ainda algo que é mais grave, a saber, essa situação secundária auxiliar marcaria a história da ciência desde o seu surgimento. A história da ciência, desde o século XVII, já era utilizada para fins que não eram seus. Contudo, cabe a pergunta: sabia-se no momento de seu aparecimento quais seriam os verdadeiros objetivos da história da ciência? Não seria algo precipitado colocar a questão nesses termos? O que impediria que a história da ciência fosse utilizada para outros fins que não os seus?
A concepção de história da ciência como disciplina auxiliar, posto que legitimadora de certas práticas, é facilmente percebida no tipo de história produzida pelos cientistas. O gênero de história a que eles se dedicam pode ser rotulado de história de problemas. Na verdade, são possíveis várias denominações para esse tipo de história. Seu maior problema decorre do fato de que esse gênero historiográfico dificilmente escapa à teleologia, na medida em que conduz, sempre tentando fazer com que essa condução seja a mais natural possível, à solução atual do problema, ou, ao menos, ao modo como ele é considerado resolvido pelos cientistas no momento em que a sua história é contada. Ou seja, a história conceitual tem como ponto de chegada os dias de hoje. Se conseguirmos recuperar a solução científica válida atualmente, a descrição histórica é julgada satisfatória e afirma-se que ela explica o desenvolvimento daquela parte da ciência. É necessário avaliarmos quais são os objetivos e interesses presentes na formulação de narrativas na história da ciência. Não se deve pensar que a história da ciência é neutra. Ao contrário, ela se constitui a partir de certos valores e teses sobre a natureza da ciência, bem como a respeito das finalidades atribuíveis à história da ciência. Esses valores e teses, as quais configuram imagem de ciência, bem como as suas finalidades, devem ser explicitamente analisadas para que seja possível compreender a própria narrativa histórica. Seria ingênuo, portanto, acreditar que a história da ciência seria objetiva, uma vez que corresponderia a um conjunto de fatos, os quais teriam a capacidade de se impor indubitavelmente aos historiadores. Em resumo, o problema de identidade de que sofre a história da ciência deve sua origem a polêmicas envolvendo as respostas sugeridas a pelo menos duas questões. O que é a história da ciência e qual é o seu objetivo, ou ainda, para que fazer história da ciência? Não é simples ou trivial apresentar uma definição, nem mesmo uma caracterização consensual da história da ciência. Por outro lado, é possível compreender, em linhas gerais, o seu desenvolvimento histórico. Um dos modos para que se dê é analisar os escritos, livros, monografias e artigos produzidos na área. Sendo a produção bibliográfica o caminho adequado para se compreender como se desenvolveu a história da ciência, o mais correto é afirmar que o que se está fazendo é uma história da historiografia da ciência. Através do exame da sequência, do crescimento e da proliferação dos escritos históricos sobre a ciência, é factível constituir um sentido para a linhagem e para a formação da história da ciência como um campo de investigação autônomo e regido por padrões acadêmicos. A história da historiografia da ciência possibilita uma compreensão dos caminhos percorridos pela trajetória de disciplinarização da história da ciência. De modo geral, quando se faz referência à historiografia, pensa-se, em primeiro lugar, numa análise crítica de obras das histórias da ciência já publicadas. Por meio dessa análise crítica, procura-se compreender, entre outros, os seguintes pontos. Que concepção ou imagem de ciência foi empregada pelo historiador para preparar a sua narrativa histórica? Segunda questão, quais são as questões que o historiador considera como relevantes, devendo, portanto, ser respondidas? Finalmente, terceira pergunta, quais são os seus objetivos ao tentar responder essas questões? Às perguntas acima, pode-se ainda adicionar pelo menos uma outra, que vem se tornando cada vez mais premente e que é a seguinte: qual é o público ou a audiência a que se dirige o historiador da ciência? Ou ainda, que público consome a história da ciência? O aumento da relevância dessa questão torna-se compreensível basicamente por duas razões. A primeira delas diz respeito ao fato de a história da ciência estar sofrendo atualmente um processo de reavaliação de algumas das razões que no século XX, como veremos abaixo, Dayton, por exemplo, foram propostas para justificar a necessidade de sua institucionalização. A segunda razão, relacionada com a anterior, é relativa à própria ciência, a qual, depois da Segunda Guerra Mundial, passou a ser objeto de pesadas críticas, oriundas de todos os segmentos sociais. Para muitos cientistas e administradores de ciência, a história da ciência seria capaz de explicar e legitimar, ainda que em linhas gerais, algumas das principais características da ciência. Até então, a corrente majoritária pensava que a história da ciência exemplificaria teses filosóficas importantes, como a crença na existência do progresso científico, quase sempre encarado como linear e cumulativo. Uma das origens da história social da ciência foi o ceticismo a respeito da tese muito difundida de que o desenvolvimento da ciência conduziria, segura e decididamente, ao progresso, à felicidade e ao bem-estar material e espiritual da humanidade.
esse ceticismo com que se impõe globalmente ao mundo após as duas grandes guerras mundiais da primeira metade do século XX. Depois desses dois conflitos, não seria mais possível afirmar que a ciência seria uma fonte segura de felicidade, na medida em que só se mostraria preocupada com o conhecimento do mundo natural e com a sua utilização prática em favor da humanidade. Defender uma posição como essa, também conhecida como mentalidade científica, passou a ser vista como sendo ingênua. A partir da segunda metade do século passado, generalizou-se o pensamento, o qual certamente encontrou oposição por parte de cientistas e filósofos favoráveis à ciência, de que esta última não seria neutra. A ciência e os cientistas seriam motivados por interesses outros que aqueles considerados até então como relacionados apenas com o conhecimento da natureza e com o bem-estar da humanidade. Responsável pela desconfiança a respeito da capacidade cognitiva e da neutralidade axiológica da ciência foi o fato de esta última ter desempenhado um papel relevante na produção de artefatos militares e ter se mostrado impotente para responder questões que ela mesma formulou. A forte presença da ciência no planejamento e desenvolvimento de novas armas, aliada à sua crescente complexidade conceitual, a aparente interminável tendência para a sofisticação tecnológica e, finalmente, a sua enorme voracidade por recursos financeiros, tornando-a incompreensível para leigo e mesmo para outros cientistas, fez com que a ciência passasse a ser objeto de temor e repulsa. Não era mais evidente compreender o que seria a ciência e como ela era feita. Tais dificuldades, já presentes nos discursos de filósofos e mesmo cientistas preocupados com a determinação da natureza da ciência e de seus métodos de investigação e justificação, conduziram ao reconhecimento explícito, como exemplificado. Trata-se de um mero exemplo pelo célebre trabalho de C.P. Snow, The Two Cultures, As Duas Culturas, que, em linhas muito gerais, afirma a existência de um fosso crescente entre a ciência e o restante da sociedade humana. A existência desse fosso constitui um problema ainda hoje importante, ao menos se considerarmos a literatura disponível. Afinal, boa parte das sociedades ocidentais, desde meados do século XVII, organizou-se em torno da ciência. Passados 3 séculos, desde o surgimento da chamada ciência moderna, voltava a ser urgente e inescapável a tarefa de legitimar a ciência, reaproximando-a daqueles que não são cientistas, mas que têm necessidade dela para poderem sobreviver, isto é, a quase totalidade da atual população mundial. Uma possibilidade para evitar que o fosso entre a cultura científica e a não científica aumentasse seria compreender como se deu o desenvolvimento da ciência entre os séculos XVII e XX. Em outras palavras, para que a ciência pudesse superar a onda de pessimismo que a acometeu após o término da Segunda Guerra Mundial, seria importante saber o que ela era e como chegou a desfrutar de uma posição tão importante e fulcral para a civilização ocidental. Uma pessoa que não pode ser deixada de lado quando é mencionado o processo de institucionalização da história da ciência nos Estados Unidos, visando a superação desse fosso entre ciência e sociedade, é o químico norte-americano James Conant, que nos anos 1950 pôs em prática um programa de história da ciência para revigorar e renovar o ensino de ciências. Um resultado desse programa foi Thomas Kuhn, como ele mesmo afirma no prefácio à sua famosa obra, já aqui mencionada, A Estrutura das Revoluções Científicas. Fato curioso é que nos Estados Unidos, a história da ciência atingiu as proporções que são as suas hoje em dia, graças a uma decisão tomada numa esfera certamente cultural e acadêmica, mas que foi claramente pensada para que seus efeitos ultrapassassem os limites da academia e da universidade. Em outras palavras, pode-se afirmar que o apoio dado à história da ciência nas proporções em que isso se deu só é explicado quando se entende que ele correspondia a uma necessidade que ultrapassava os muros da academia, posto que interessava os rumos da educação científica nos Estados Unidos e a defesa da importância da ciência para a população em todo o país. Esse movimento, patrocinado por Conant, contribuiu para a aceleração do processo de institucionalização da história da ciência. A partir dessa época, a história da ciência passou a conviver com 2 ritmos diferentes, o da sua institucionalização e o outro relacionado com a construção de fundamentações disciplinares. Afirmamos anteriormente que uma das atribuições da história da ciência é a de compreender as características mais importantes da história da ciência, mais importantes da imagem de ciência, presente, por exemplo, na obra de um cientista. É necessário observar que, por características, deve-se entender os valores e os princípios epistemológicos e metodológicos defendidos e efetivamente usados pelos cientistas. Segundo Conant, essa clarificação contribuiria para que a compreensão dos conteúdos científicos fosse facilitada e que as pessoas externas ao mundo da ciência entendessem seu verdadeiro valor. Ou seja, à história da ciência caberia a responsabilidade de tornar menos estranha e distante a ciência para o público leigo.
Mas não cabe ser claro e elucidativo apenas em relação às características da imagem da ciência presente, tal como descritas pelos cientistas. Para que o historiador possa realizar sua tarefa, também ele precisa dispor de uma imagem de ciência. Ainda que muitos historiadores da ciência dos nossos dias considerem esta exigência descabida por pensarem que ela estabelece uma relação assimétrica entre história e filosofia da ciência, não compartilhamos esta posição, uma vez que não seria possível falar sobre algo sem que soubesse reconhecê-lo. Essa preocupação não deve ser exagerada, sob pena de transformar a história da ciência em um domínio excessivamente técnico, a ponto de ser interessante apenas para aqueles que se dedicam profissionalmente a ela. Esta parece ser a conclusão obtida por Lorraine Daston. Vejamos agora como esta autora apresenta este problema. Então, passa ao segundo tópico. Como eu disse no início, é um artigo de 2009 da Lorraine Daston, publicado na Critical Inquiry. Muito provavelmente vocês conhecem esse trabalho, creio eu, Science Studies in the History of Science. É um trabalho em que ela, como nós vamos ver, lamenta profundamente a separação que, segundo ela, gera vigente entre, de um lado, história da ciência e, de outro, Science Studies. E a proposta que ela oferece para tentar diminuir esse fosso, por mais estranho que ele possa parecer, a existência desse fosso, não era para ver esse fosso, essa separação, é um recurso à filosofia. E é com relação a esse recurso, à filosofia, que eu, particularmente, no caso também com o André Mendonça, nós compartilhamos esse incômodo, nós não acreditamos muito nisso. Bom, então, passa a leitura do segundo tópico, chama-se A Vitória da Mediocridade, Profissionalização da História da Ciência. Tendo como mote o artigo de Sheila Yazanoff sobre as relações entre Science Studies e História da Ciência, um artigo já do ano 2000, uma espécie de lamento sobre o seu distanciamento, Lorraine Daston traça como objetivo, ao se debruçar sobre a interação entre as duas disciplinas, mostrar um padrão mais geral de relação entre as disciplinas e núcleos aglomerados interdisciplinares, que dizem respeito ao mesmo tema, a saber, as relações entre ciência e tecnologia, sugerindo que, normalmente, uma disciplina despreza outra disciplina que busca aproximação, ao mesmo tempo em que ela tenta se relacionar com uma disciplina que lhe é indiferente. O argumento central desenvolvido pela autora é o de que a razão das divergências entre Science Studies e História da Ciência, a partir de meados dos anos 1990, reside em suas concepções distintas de ciência, o que teria levado ao afastamento mútuo. História da ciência ligada teria uma versão, uma concepção de ciência, e Science Studies outra. Deixando de lado, por ora, as impressões decorrentes da sua perspectiva tendenciosa em prol da história da ciência, como ela mesma reconhece, faz-se pertinente recontar aqui, ainda que em rápidas pinceladas, a narrativa de Daston, que, por sua vez, também já é administrativamente apenas um esboço geral. Então, eu estou fazendo um esboço de um esboço. Espero que seja compreensível. Partimos da assunção de acordo com a qual as reflexões erigidas em seu artigo são de extrema importância para todos aqueles que querem praticar, de uma forma genuinamente profícua, Science Studies e ou História da Ciência nos anos vindouros. Após mencionar a frequentemente esquecida linhagem mais remota do Science Studies, um verdadeiro caldeirão de cultura acadêmica indo do espectro socialista ou liberal, nós temos nomes muito díspares entre si, Durkheim, Marx, Mannheim, Bernal, Wittgenstein, Fleck, entre outros, Daston refere àquele que é, para o bem e para o mal, o texto fundante em certo sentido dos dois campos. Mais uma vez, nos deparamos com Thomas Kuhn e a estrutura das revoluções científicas. Obra essa que, segundo Daston, teria provocado uma leitura predominantemente no interior da história da ciência e outra diferente no Science Studies. A recepção teria sido diferente. Como, por um lado, a estrutura das revoluções científicas foi lida como uma história anti-Whig, em favor da contextualização, e, por outro, como manifesto relativista, princípio de simetria. Science Studies incorporar na perspectiva relativista, a história da ciência incorporou a perspectiva contextualizadora das estruturas das revoluções científicas. Todavia, essas distintas recepções de Kuhn foram inicialmente ofuscadas em função de algumas razões, dentre as quais destacam-se a existência de um inimigo comum, positivismo,
e a preocupação com a melhor interação entre ciência e sociedade, sem contar o papel relevante exercido por 3 categorias de análise centrais em ambos os campos: contingência, negociação e trabalho ou agência. Em que pese sua relação frutífera inicial, Science Studies e História da Ciência teriam começado a se afastar mais recentemente por causa de divergências cada vez mais difíceis de serem contornadas no que diz respeito às suas respectivas interações de estranhamento face à ciência. Enquanto os praticantes do Science Studies lançariam mão da simetria como uma espécie de suspeita sociológica, o que seria exemplificado, por exemplo, através do uso de expressões como construção social, os historiadores da ciência se valeriam da contextualização como entendimento histórico. E ainda mais grave, por incrível que possa parecer, os Science Studies tomariam a ciência como dado, ao passo que a história da ciência considera as práticas científicas como explanando. Isso talvez porque os primeiros, os adeptos de Science Studies, visem a transparência da ciência frente à sociedade, diferentemente dos seus colegas, que parecem almejar apenas compreender o que a ciência é e como ela funciona concretamente. Ou, nas palavras de Dayson, o que se quer ainda são reconstruções históricas precisas, aguçadas. Nesse sentido, inegavelmente, a história da ciência tem caminhado na direção de narrativas cada vez mais localizadas no tempo e no espaço acerca de práticas científicas materialmente condicionadas. A rigor, como Dayson defende, o que a história historicista da ciência pretende é saber como o conhecimento originalmente local se torna, por meio de um processo negociado e contingente, ciência universal. Curiosamente para Dayson, as 2 vantagens da história da ciência, comparativamente aos Science Studies, quais são? Não nutrir suspeita sociológica pela ciência. E segundo, desconsiderar as generalizações atinentes à ciência, são corolários decorrentes da sua disciplinização recente, mais afeita à história. A história da ciência teria aprendido, com sua inserção na disciplina da história, a evitar o anacronismo e a teleologia ainda reinantes em outros campos. Obviamente, como a própria Dayson salienta, a grande quantidade de micro-histórias produzida pela história da ciência, de inclinação verdadeiramente histórica, é paradoxalmente a concretização do próprio escopo do Science Studies em atentar para o contexto e a prática. Afirmado de forma mais simples, quanto mais histórica a história da ciência, menos a ciência estudada assemelha-se ao tema pré-package, trabalhado pelo Science Studies. A tese de Dayson, portanto, é de que a história da ciência tem sido mais feliz do que o Science Studies na busca por um entendimento mais apropriado da ciência, graças ao fato de ela ter se tornado mais disciplinar nos moldes da própria história, embora ainda não obtenha o devido reconhecimento dos historiadores. A história da ciência não é muito bem quista pelos próprios historiadores. Ora, como tudo na vida tem um preço a se pagar, a própria Dayson enfatiza em uma nota de pé de página e os ganhos e as perdas dessas narrativas menos ecléticas e mais miniaturizantes. Embora ela demonstre certo entusiasmo pelas novas imagens de ciência contidas nos relatos minuciosos da nova história historicista da ciência, Dayson parece estar com nostalgia do período anterior à sua disciplinarização, ou, mais precisamente, preocupada com o predomínio da mediocridade. Com efeito, ao final da sua reflexão, ela nos conclama a propor um tipo de interdisciplinaridade de modo a sintetizar ou dar unidade ao rico material, porém fragmentado, dessas novas narrativas. Em que pese ser um texto avaliativo, o texto Science Studies and History of Science de Lorraine Dayton não é claro quanto à posição que a sua autora defende acerca das relações outrora amistosas e hoje em dia, no máximo, indiferentes, mantidas pelos praticantes do Science Studies e da história da ciência. Afinal, ela está a favor do Science Studies ou história da ciência ou ainda de um diálogo entre os dois. Se a última opção for a a opção favorável ao diálogo entre Science Studies e história da ciência, o que ela pretende ganhar com esse diálogo? Estaria ela interessada em reforçar a posição da história da ciência não frente ao Science Studies, mas sim frente a outras disciplinas científicas? Será que ela é favorável a uma internalização do Science Studies na história da ciência? Ela poderia e deveria ter indicado algo nessa direção,
caso tivesse sido mais contundente nas vantagens anteriormente obtidas pelos Science Studies e pela história da ciência enquanto interagiram. De todo modo, apesar de algumas indefinições relevantes, não achamos que tenhamos que adotar a postura comum na filosofia, destruindo o trabalho dela, trabalho da Baston, antes de avançarmos a nossas próprias proposições. Passo, então, ao terceiro item, o retorno do filósofo natural para além da burocratização. É uma parte mais construtiva, em que eu e o André procuramos começar a sugerir algumas coisas, alguns pontos que, eventualmente, poderiam nos ajudar a sair do impasse que estamos vivendo. Pensamos que o ponto fundamental da nossa reflexão deverá ser o seguinte: para que continuar a fazer ciência? Ou melhor, para continuar a fazer ciência de acordo com as metas ou as finalidades de hoje em dia, quase todas tecnológicas ou aplicadas, é ainda necessário recorrer aos cientistas? Esse problema está na raiz de algumas reflexões elaboradas por pessoas que flertaram como Science Studies, como foi o caso de John Simon, muito provavelmente você bem conhece, de origem físico, depois administrador da ciência, filósofo da ciência, inglês. Ele, Simon, anteviu, que a figura do cientista, tal como ele mesmo entendia, ficaria completamente dispensável no modelo de organização científica que começou a vigorar a partir da Segunda Guerra Mundial. Se os Science Studies aceitam acriticamente a visão de ciência, tal como ela foi elaborada e disseminada ao longo do século XX, parece-nos irrecusável a conclusão de que os Science Studies não pretendem mais do que reformar esta ciência. Se reunirmos o que foi afirmado nos dois parágrafos acima, temos a seguinte situação. Ainda que, historicamente, os Science Studies tenham começado com o propósito de aproximar a ciência à sociedade, isso de fato aconteceu, mas a um preço muito elevado. A sociedade incorporou a ciência, vide os Ministérios de Ciência e Tecnologia e as agências de financiamento ou as colunas de ciência nos jornais. Mas esta última, a ciência, foi burocratizada. Já o ato tradicional do cientista não combina com essa burocratização. A descoberta científica não poderia acontecer num ambiente burocratizado onde impera a rotina. Em outras palavras, a disseminação e o apoio oficial governamental à ciência fez mal a esta última, tal como os conservadores ingleses já tinham previsto na primeira metade do século XIX. Se tivermos razão a respeito deste ponto, é possível defender que Baston está com saudades do tempo que Science Studies e História da Ciência não eram tão profissionalizados ou oficiais. Será que ela, ao invocar a filosofia, pensa, como nós, aliás, que a filosofia é algo que não pode ser profissionalizado ou burocratizado ou ainda plenamente institucionalizado? Se for isso, além do poliglotismo intrínseco à filosofia, ela teria ainda uma outra vantagem, a rebeldia, isto é, sua natureza impede a adoção de regras que foram elaboradas a lures. Os problemas apontados por pessoas como Simon ficaram como que encobertos enquanto o modelo universitário foi Humboldtiano. Isso aconteceu até a segunda metade do século XX. Até essa época, o núcleo base da universidade eram as faculdades de filosofia e as escolas profissionais que ficaram separadas daquelas. Depois que os departamentos e institutos foram criados em nome da eficiência, não foi mais possível esconder que a ciência tinha virado uma prática rotineira. Será então que a filosofia tem que denunciar a prática científica atual? Se for isso que Baston defende, então a filosofia ficará contra os Science Studies. Assim, não há como deixar de concluir que, para Baston, a filosofia é, antes de tudo, diálogo. Além disso, um diálogo, ao menos no início, desinteressado, uma vez que seu ponto de partida lhe é externo. Outra característica da filosofia, sempre na concepção da historiadora norte-americana, é a sua independência com relação a teses. Em outras palavras, a filosofia não possuiria teses suas, as quais ela defenderia contra outras teses quaisquer. Baston parece, portanto, aceitar uma concepção iluminista de filosofia, a qual somente cabe um papel crítico. Não consideramos que apenas uma função crítica seja capaz de reconduzir a filosofia a um lugar adequado para o diálogo, mesmo que seja entre os Science Studies e a história da ciência. Como já acreditava Galileu, o mais importante diálogo é aquele que mantemos com a natureza, incluindo aqui a natureza humana.
Dialogar com a natureza implica querer saber o que ela é e como se comporta. Esperando aqui não cometer nenhum salto duplo mortal, pensamos que a filosofia deve se aproximar da filosofia natural, tal como ela existiu até o início do século XIX. Ou seja, a filosofia deve voltar a se preocupar em descobrir o que é a realidade, inclusive humana. Mas como isso pode acontecer, se é que pode? A pergunta final, formulada por Deiston, deveria ser respondida do seguinte modo: a filosofia seria capaz de encontrar um princípio geral o suficiente para a história da ciência contar uma grande narrativa sobre a ciência. Nem a história da ciência, nem os Science Studies foram capazes de encontrar esse princípio. De certo modo, o segundo nem poderia fazê-lo, pois, em geral, é contrário a toda e qualquer imagem unificada da ciência. O mesmo aconteceria com a história da ciência, que recusa a teleologia e o presentismo. Mas o que se ganharia ao se elaborar uma narrativa grande sobre a ciência? Há algum inimigo comum ameaçando Science Studies e a história da ciência? Seria o relativismo ou o pluralismo? Pode ser que sim. O relativismo seria a posição filosófica natural para aquele que percorre a ciência através da história da ciência e dos Science Studies. O relativismo seria uma posição filosófica interna à imagem da ciência proposta por essas duas áreas. Assim, relativismo e pluralismo, Science Studies, história da ciência e ciência habitariam o mesmo universo. Seriam como que seres de um planeta bidimensional. Para poder olhar o todo ou totalidade, seria preciso recorrer a alguma estrutura capaz de se distanciar desse universo. Talvez seja esse o papel que Deiston quer atribuir à filosofia. Mas seria esse o papel da filosofia realizável nos ambientes acadêmicos latino-americanos? Somos céticos com relação a uma resposta positiva. Em nosso ambiente, e tendo em vista o fato de que fazer ciência significa fazer política científica, a filosofia, por não fazer parte dos elementos usualmente empregados na elaboração das políticas de desenvolvimento da ciência, é fraca e débil. Passo, então, ao terceiro momento da minha intervenção, se intitula Reinstituindo as Instituições. E é uma tentativa de reunir essas ideias que foram apresentadas principalmente na segunda parte, que eu acabei de finalizar, para o nosso contexto. Desde que a ciência moderna consolidou as suas feições e características pelas quais ela ficou conhecida, reconhece-se o papel desempenhado pelas instituições científicas. Sabe-se que a criação de instituições científicas, como sociedades, revistas e novos currículos, deram contribuições importantes, seja no surgimento da ciência moderna, seja no seu processo de consolidação. O que é incerto, sendo tema de controvérsia entre cientistas, filósofos, sociólogos e historiadores, é a importância ou relevância a ser dada às instituições. Por exemplo, faria sentido pensar que a ciência moderna não existiria sem as instituições que a abrigam? Essa parece ser a conclusão de John Ziman. De todo modo, a questão acima não esgota o tema. Poderia a ciência ter surgido sem as instituições que a caracterizam? Por exemplo, segundo Paulo Rossi, o historiador italiano, a ciência moderna na Europa surgiu fora das universidades medievais. Para que as universidades pudessem contribuir no processo de consolidação da ciência, foi preciso que elas se modificassem, esquecendo muitas das suas características medievais. Parece que as modificações necessárias para adequar as universidades à ciência moderna foram produzidas entre o final do século XVIII e o início do seguinte, passando a ser conhecidas a partir da sua introdução na Reforma da Universidade de Berlim, no ano de 1810. A partir de então, passou a valer, ainda em nossos dias, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Ensina quem pesquisa, ou seja, quem procura aumentar o conhecimento humano, pesquisa quem ensina, ou seja, aquele que conhece as mais recentes descobertas ocorridas no escopo do conhecimento humano, tendo, eventualmente, contribuído com alguma descoberta. Em que pese a validade atual dessa relação bipolar, ela, praticamente desde o momento em que passou a valer, sofreu, como ainda sofre, pressões de todo tipo, sobressaindo-se aquela que questiona a sua real efetividade para a produção de novidades. Em outros termos, não são poucos cientistas que consideram que ensinar os desvia, prejudicando a sua missão de descobrir novas verdades sobre a natureza. No século passado, a importância das instituições científicas tornou-se inquestionável, ainda que aceitando-se por parte dos defensores da universidade,
que seria necessário contar com uma gama de instituições diferentes entre si, como universidades tradicionais, modelo Humboldtiano, universidades técnicas, institutos de pesquisa, academias, entre outros. O modelo Humboldtiano deixou de ser único, ou mesmo melhor. O nome que se impõe entre aqueles que diagnosticaram o fim do modelo universitário alemão é Max Weber, que em 1917, com 20 estudantes bárbaros, pronuncia uma conferência ainda hoje válida, a ciência como vocação. Nos países nos quais a ciência moderna chegou com atraso, esse processo de distribuição do referido modelo não aconteceu. Seja porque não tinha universidades durante o período em que eram colônia, a título de exemplo pode citar o Brasil, seja porque as universidades fundadas durante a época colonial não abrigaram a ciência moderna, o que parece ter sido o caso das antigas colônias espanholas. Nesses países, independentemente da sua metrópole, Lisboa ou Madrid, foi preciso criar um sistema de ensino e pesquisa variado e plural, ou seja, ao mesmo tempo em que foram fundadas universidades modernas, copiando os modelos já existentes na Europa e nos Estados Unidos, os problemas que os afetavam tiveram que ser explicitamente levados em consideração. As universidades foram criadas sofrendo os mesmos problemas existentes em outros lugares onde elas já existiam há algum tempo. Isso parece ter dificultado a tarefa. Etapas, pensava-se então, tinham que ser queimadas, ultrapassadas rapidamente, para que tais países, como os latino-americanos, pudessem produzir ciência em nível internacional e que, para especialistas competentes, fossem formados e empregados em diferentes setores das respectivas sociedades. Já no momento de criação das universidades, os cientistas desses países, a maioria deles formados em escolas profissionais, engenharia, medicina e direito, existentes aí desde o início do século XIX, ou mesmo antes, sabiam que não estavam devidamente capacitados para exercer a tarefa de ensino e pesquisa com a qualidade necessária. Seria preciso enviar jovens para o exterior para que, em centros mais avançados, eles pudessem adquirir a formação necessária para o exercício de tarefas condizentes com os níveis entendidos como avançados e adequados. O atraso local era um condicionante, ou melhor, um obstáculo a ser levado em consideração. A atitude de negar a realidade local não era mais sadia entre aqueles que desempenhavam algum papel de liderança intelectual nesses países. O processo de criação do sistema moderno de ensino e pesquisa acabou por acontecer principalmente ao longo da segunda metade do século XX. A partir desse período, consolidou-se em nível mundial que a ciência era importante, não apenas para o desenvolvimento econômico, mas também para a segurança nacional. Num período de descolonização na África e na Ásia, marcado pela noção de independência nacional, a ciência e suas aplicações foi entendida como uma das condições de possibilidade para a obtenção da independência ou da autonomia política ou ainda da soberania plena. A ciência era parte natural integrante do jogo político. Os políticos tiveram que, com variado nível de sucesso, tentar compreender o que era a ciência. A multiplicidade de atores em torno da ciência produziu algumas consequências que não podem ser desconhecidas. Aqui vamos nos limitar a uma delas, a saber, a inclusão de diferentes valores relativos à natureza da ciência e a sua relevância para a sociedade. Não eram apenas os valores que os cientistas atribuíam à ciência àqueles que eram efetivamente levados em consideração. Esses valores tinham que disputar com outros, alguns dos quais explicitamente rejeitados pelos praticantes da ciência, uma vez que defendidos por personagens estranhos ao mundo acadêmico. No caso de um país como o Brasil, durante o período inicial de criação e organização do sistema de ensino e pesquisa, os cientistas valorizavam principalmente o valor da chamada ciência pura, ainda que não desconsiderassem a importância da chamada ciência aplicada, uma vez que eles sabiam que os políticos preferiam esta última, a ciência aplicada. A título de exemplo, sempre para o caso brasileiro, podem ser mencionados os nomes de Henrique Morise e Manuel Moroso Costa. Moroso Costa, um matemático e professor da Escola Politécnica de Janeiro, publicou no Jornal Carioca, hoje em dia desaparecido, chamava-se O Jornal, um artigo titulado Em Prol da Ciência Pura. Virou como que um manifesto nesses anos que antecederam a 1930, quando a situação se transformou. As considerações anteriores permitem agora a formulação de algumas conclusões prévias. As instituições universitárias, aquelas que também apoiam a ciência, não são estruturas estáticas, elas são dinâmicas.
Faz parte dessa natureza a transformação, o que muitas vezes causa desconforto naqueles que nelas estão, são o tipo e a razão para transformá-las. Quando a pressão externa, vindo do seu exterior, por exemplo, governos nacionais, forças armadas, conglomerados industriais, é grande, a ponto de ser incômoda, os habitantes das universidades reclamam e proclamam o valor da autonomia, ou seja, cabe a eles, a esses habitantes, decidir o que e como elas devem ser transformadas. No entanto, é preciso reconhecer que, em muitas ocasiões, os cientistas e professores universitários tardaram a reagir às demandas provenientes do mundo externo. Pode ser que eles tenham razão. Caso o elemento fundamental para ingressar e permanecer no mundo universitário seja a vocação, não parece difícil concluir que os cientistas são mais aptos para decidir o que e como mudar. Mas se a finalidade do sistema de ensino e pesquisa estiver na formação de profissionais, o mundo externo ou sociedade desempenha um papel preponderante. Talvez seja por isso que ainda hoje as escolas profissionais, engenharia, medicina, direito, enfermagem, contabilidade, economia, entre outras, não apenas continuem a existir, mas a ser valorizadas. Tal como a ciência, o sistema de ensino e pesquisa não é uniforme, é desunificado. Não deve ser esquecido que Wilhelm Humboldt não terminou seu texto, deixando-o sem conclusão, justamente no momento em que deveria tratar das relações entre as universidades e institutos de pesquisa. Para que serve a universidade é uma questão sempre atual. Esta questão parece incontornável, como fosse perene quando o assunto é a universidade. A força dessa questão é, via de regra, entendida como se a universidade estivesse continuamente em crise. A crise seria um elemento sempre presente na vida de uma universidade, pouco importando o lugar ou local em que ela se localiza. Isto parece ser natural, uma vez que a própria ciência encontra-se constantemente em transformação. As primeiras universidades no Brasil foram fundadas a partir da década de 1930, a partir, ao menos, formalmente da adoção do modelo Humboldtiano. No entanto, as faculdades de filosofia da Universidade de São Paulo e da Universidade do Brasil, hoje o FRJ, as principais universidades brasileiras até a reforma universitária de fins da década de 68, 69, acontece uma reforma universitária de grande amplitude, como vocês sabem, não foram suficientes para garantir à ciência uma base sólida, já que faltavam vários elementos importantes, como salários adequados, laboratórios, bibliotecas atualizadas, intercâmbio com centros mais avançados, curso e pós-graduação, entre outros. Até a década de 1930, as tentativas de mudar o sistema de ensino e pesquisa no Brasil foram tímidas. Entre as causas para essa situação, pode-se mencionar que esse complexo não integrava os projetos de nação até então esboçado, caso estes, os projetos de nação, tenham sido formulados. A situação a respeito da relação entre ciência e projetos nacionais mudou a partir da ascensão de Getúlio Vargas ao governo central e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A partir da década de 1930, os cientistas brasileiros se posicionavam em favor de um nacionalismo moderado, sem excessos militaristas ou conservadores. A ciência era parte integrante de uma visão de mundo interessada em promover o desenvolvimento social, econômico e cultural do país. Se parece ser inquestionável que o sistema de ensino e pesquisa brasileiro em nível universitário cresceu, amadureceu e produziu resultados científicos relevantes, o preço pago por esses feitos é percebido como alto demais. Os cientistas, seguindo uma tendência mundial, se tornaram reféns dos financiamentos governamentais. No Brasil, os investimentos privados são insignificantes. Em sua maioria, os financiamentos governamentais, no nosso caso, são em sua maioria distribuídos pelo CNPq e pela CAPES. A distribuição ocorre por meio de editais, os quais induzem a pesquisa feita. Nos últimos anos, esses editais, respeitando uma conclusão que ganhou áreas de unanimidade, preocupam-se bastante com a promoção da inovação. Ou seja, pretende usar a ciência para agregar valor econômico aos produtos exportados pela economia brasileira. Os resultados dessa ação em favor da inovação, até o momento, não são encorajadores. Bom, então vou chegar rapidamente à conclusão. 2 parágrafos breves. Não há um questionamento forte com relação àquilo que deve ser obtido através da ciência. A noção de progresso, por exemplo, parece ser aquela que dominou as nações europeias desde o século XVII.
Por aceitar acriticamente os valores que determinam e configuram a ciência, a concepção adotada de ciência já vem pronta, incorporada também sem crítica e sem as necessárias reflexões. Em outras palavras, a ciência é aceita como coisa universal. Em sendo assim, como esperar, tal como defendido por Deiston, que a filosofia possa ser um instrumento de transformação? Se há chance de mudar a ciência nos países latino-americanos, essa mudança provavelmente não decorrerá de contribuições oriundas do campo filosófico. E o que dizer da história da ciência? Talvez, já que a história da ciência entre nós se apresenta, entre nós aí, pensando na nossa condição, seja de brasileiros ou de argentinos, mexicanos, então, repetindo, talvez, já que a história da ciência entre nós se apresenta como preocupada em recuperar os ideais políticos e sociais, não apenas dos cientistas, mas também dos intelectuais e membros dos grupos considerados excluídos. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Oi, Guto. Obrigada pela sua apresentação. Eu fico pensando como que a gente poderia, então, pensar tanto na história da ciência quanto na filosofia, juntando as duas coisas, né? Eu estou perguntando para você, como filósofo, quais alternativas assim que a gente poderia pensar para o modelo, então, de produção tanto universitária, que é uma pergunta, e a outra seria da própria noção de história da ciência dentro da realidade latino-americana? Eu, particularmente, acho que a gente tem que tentar realizar algo que é uma ação no campo político. No caso brasileiro, eu não vou dizer no caso dos outros países latino-americanos, mas nos últimos anos nós estamos vivendo ainda estamos vivendo, não sei se isso vai durar, mas ainda estamos vivendo uma enorme incorporação de grupos sociais, de grupos culturais, sexuais, os mais diversos possíveis. A política de cotas, né, que foi, digamos, intensificada no governo, nos governos Lula e depois no Dilma, e que aparentemente tem continuado, ainda não sabemos por quanto tempo, essa política ela tem trazido para o interior da universidade e dos diversos outros organismos que fazem parte da produção e disseminação de ciência, grupos os mais diversos, que são incorporados a partir ou de uma identidade específica ou de uma dívida social. Eu, particularmente, acho isso insuficiente. Eu sou crítico com relação a isso. Por mais que isso possa parecer um pouco duro, eu acho que há uma dívida, pode ser que haja, que há problemas com certos grupos identitários, também, não quero negar os problemas, mas a partir da ótica, da perspectiva da produção de conhecimento, da disseminação de conhecimento, eu acho que eles também deveriam se ver como grupos produtores de conhecimento. Nós temos que ver as pessoas como produtores de conhecimento a partir dos seus grupos sociais ou das suas próprias opções pessoais. O caso mais evidente me parece ser o dos, falando de uma forma genérica, né, também ficar especificando talvez seja um pouco exagerado e desnecessário, dos negros, né, dos afrodescendentes. Né. Vê-los apenas como pessoas que foram escravizadas, ou seus antecedentes foram escravizados, e a partir dessa condição de escravos, e depois de como se deu o processo de libertação dos escravos, e a marginalização decorrente desse processo, eu acho que é insuficiente. Eu acho que é um pouco, no caso da história da ciência, como tentar recuperar, se possível for, o papel do ajudante naturalista. O naturalista, quando foi a campo, ou quando hoje em dia um estudante de biologia vai a campo, ele tem um mateiro. Quem é o mateiro? O que ele sabe? Como ele aprendeu o que ele sabe? Então, é isso que a gente tem que tentar fazer. Nós temos que, quer dizer, a incorporação, né, para dar um exemplo, acho que a incorporação ela tem que se dar, mas ela tem que, caberia à universidade realizar essa transformação com aquele que é incorporado de outra maneira que não como elemento produtor de conhecimento. Quer dizer, quem sou eu? O que eu sei vindo dos lugares de onde eu venho? Né? Eu acho que isso talvez seja uma coisa que talvez permita, sem que a gente possa dizer qual vai ser o resultado, mas que pelo menos permita uma acomodação melhor, não apenas desses grupos,
que eu acho que não ficariam tão reféns dessas políticas governamentais, e, portanto, o enriquecimento do nosso próprio passado, do que nós somos. Né? Porque nós não somos apenas aquilo que foi produzido nos últimos 80 anos a partir das faculdades de filosofia, né, ou das universidades que foram produzidas. Então, eu diria... E talvez aí o pessoal do ensino tenha um papel ainda maior, né, por estar atuando junto a esses grupos em outros níveis, né, que não a universidade, né, em níveis mais fundamentais. Então, assim, o fundamental é cada um se ver como produtor de conhecimento. Eu não vejo... E que papel a filosofia pode desempenhar isso? Fundamentalmente de liberar entraves. Quer dizer, justamente, pensar que produção, que imagem de conhecimento é essa que você tem. Quer dizer, porque se as pessoas sobreviveram em grupos sociais, havia um conhecimento ali, havia alguma coisa. As pessoas utilizavam ervas medicinais, pescavam, se orientavam, construíam casas, não importa como fossem essas casas. Então, acho que a filosofia tem que tirar um entrave, sabe? Porque isso aqui não corresponde a essa imagem de ciência, isso não é conhecimento. Não, acho que temos que ser pluralistas aí. Então, a filosofia ela tem um papel muito mais assim de contenção e de remoção do que um papel construtivo, pelo menos no momento atual. Eu não sou assim muito como é que se diz, otimista com relação àquilo que a filosofia pode fazer, não. Mais questões? Thank you for the translation. You said that there's no private investment in Brazil and government projects focus on innovation with the emphasis on immediate economic benefit. And then you're wondering about history of science challenging science in Brazil. Do you have any examples where history of science widens its scope enough to reveal, critique, and give access to changing these economic situations, which you seem to suggest are not conducive to the development of science itself in Brazil? It's a very good question. Personally, I don't know, but I would say that it's a job, it's a task for us, for the history of science in Brazil, because our history of science depended on the concept of science. For example, the value of pure science. We, as historians of science in Brazil, we did a lot of history of science in order to show that there was and there is a lot of pure science. But applied science, for example, I don't think so. Because, why? Because applied science is against pure science. So our history of science is not very well, I would say it's not, you have to change our minds in order to see how the technology in Brazil was developed and why we still prefer to speak in favor of pure science and not applied science. But some people said, we have a tradition that the rich people in Brazil, they don't like to work with their hands. There are a lot of thinking against manual labor, but I don't agree with this kind of explanation. I don't know if our history of science is still blind. Why? Because if we value only pure science, we almost neglect the people who did something here in Brazil, like the slaves and people like that. For me, the task for the Brazilian history of science is to discover, perhaps, the technology and the developed and created by those people. Mais questões?
¿Puedo hablar en castellano? Dos cuestiones. La primera es, no solo estoy de acuerdo, sino que ampliaría el tema con respecto a la filosofía como profesión, que también dependemos de CAPES, de CONICET, y nos hemos vuelto académicos y tenemos congresos. Tenemos ese lugar de crítica, pero también dependemos para nuestra existencia de esa misma tradición a la que la ciencia se ha ido adaptando. Y la segunda es una pregunta de verdad, y es, cuando usted habla de filosofía y lo que la filosofía puede aportar, ¿está pensando en la filosofía de la ciencia o otras áreas como la filosofia política ou ensino de filosofia, a ensinança da filosofia também? Obrigada. Não, eu que agradeço a pergunta. Eu creio que em filosofia como um todo, porque se nós pensarmos na filosofia da ciência, ela acaba sendo extremamente conservadora. Ela acaba, por exemplo, reafirmando as concepções dos próprios cientistas. Recentemente, pelo menos há 2 décadas, isso ocorreu até mesmo, vem ocorrendo na história da ciência, um movimento de renovação, me parece, tem ocorrido com a integração, com a incorporação de certas concepções filosóficas que, quando desenvolvidas, foram recepcionadas como contrárias à ciência, tipo a filosofia francesa, Deleuze, o que gerou todo aquele escândalo, aquela guerra das ciências do Sokal. Então, no fundo, ou seja, eu acho que tem que haver uma renovação, tem que se pensar na filosofia como um todo, independentemente da área disciplinar. Faz muito mal a filosofia pensar em termos disciplinares, e ela incorporou essas especializações existentes em outros campos. Faz muito mal para a gente, porque quando incorpora uma disciplinarização, a gente incorpora as divergências, as brigas, as disputas. Isso faz muito mal. Hoje, e o que eu procurei mostrar, olhar a filosofia como um todo é algo extremamente complicado, porque todos nós estamos inseridos em departamentos, numa rotina universitária, que nos obriga a preencher formulários, qual é a sua área de especialização, se o projeto de pesquisa está em que categoria, nós mesmos temos que dar as palavras-chave. Tudo isso faz com que nós acabemos restringindo a nossa capacidade de atuação. Por isso que me parece que, assim, se eu mencionei filosofia natural e joguei tanto para o século XVIII, eu conscientemente estou defendendo uma posição diletante. Conscientemente. Eu acho que nós temos que ter coragem de assumir essa posição, porque senão, caso contrário, nós vamos continuar vivendo esse tipo de... Daqui a pouco vamos ter um filósofo defendendo que ele também inova. Né? Sério. Né? Acho que tem mais 2 perguntas, pelo menos. Ivan, né? Ivan Gurgel, uma pergunta, Pierre. Thank you. You brought back a lot of memories for me in seeing mentions of Kuhn and so on. I must confess, I was a little troubled by the conclusion, only because as a philosopher, to see that you were tipping your hat, so to speak, to the historian rather than the philosopher. I felt a little troubled by that. Yes, especially today. But I wonder, there might be a third possibility. But it's necessary to have a conception of science. Even a historian of science must have a conception of science, an image of science. Yes. So the historian of science must know some philosophy of science, at least. Okay, I think you just answered my question, because the question was this, that for philosophers of science, we tended not to treat Kuhn as a historian of science, but more as a philosopher of science. And so I wondered if there was actually a third possibility. So you had philosophy, and you said maybe not. History of science, maybe, but how about a historian and philosopher of science? And would there be value in that? At the beginning, the science studies
would like to unify history, philosophy, and sociology of science, and even teaching of science. The goal of science study was to unify all those domains. But I don't know. I don't think that the result at the end is good. We failed. I have to say we failed. And how to change the situation? To being an amateur. We have to say professionals. We don't like even more professionals. We have to have, unfortunately, to be here or to do science, to discuss science, in my personal opinion, is a way of life. I like this, not because I'm famous, I have money or power. I like this. I like to discuss with other people about science and how science is important for us. I'm happy at the end of this discussion, of this debate. It's enough for me. Huh. Legal, Guto. Eu queria retomar um pouco, até essa discussão final, mas talvez voltar um pouco à origem que se coloca na sua apresentação. Porque um pouco, né, quando você começa a abordar a Lorraine Daston, é um pouco uma grande querela entre história da ciência e science studies. Então, mas aí eu fico um pouco em dúvida se realmente existe uma grande tensão entre essas duas áreas. Quer dizer, não por tentar negar a tensão, mas talvez porque quando a gente, como se essas duas áreas em si fossem bem resolvidas. Quer dizer, acho que, um pouco a pergunta começa, dentro da própria história da ciência, digamos, da área de história da ciência, não existiria também enormes tensões e diferentes dentro dela? Da mesma forma, quando a gente pega os Science Studies, cada vez mais, como você apontava agora, quer dizer, nasceu como uma área para tentar resolver tensões, mas se tornou uma área que é um guarda-chuva tão grande e que cabe tanta coisa lá dentro, que justamente acho que a falta de institucionalização dessa área fez com que ela não ganhasse muita uniformidade interna. Então, às vezes eu fico ainda com essa impressão, quer dizer, em especial no Brasil, diferente de outros locais, a gente não tem departamentos de História e Filosofia da Ciência, como acontece nos Estados Unidos ou na França. Então, a falta de institucionalização dessa área faz com que, na verdade, essa própria área seja obrigada a aceitar uma grande diversidade de pessoas, até porque as pessoas que trabalham, seja no Science Studies, seja na História da Ciência, às vezes têm formações e vínculos institucionais muito diversos. E aí, então, a gente fica, quer dizer, como solução, se torna esse modo de vida que você acaba de citar, né? Então, mais um comentário para ver se você comenta em cima. Sim, mas acho que existem tensões internas, seja no campo do Science Studies, seja no campo da História da Ciência. E, em grande parte, essas tensões são produzidas pela vontade de institucionalização. No Brasil, há cerca de 10 anos, talvez, quando é que foi aquelas SBHC lá em Belo Horizonte? Não a última, a penúltima. 2008? 2007? Por aí, tem uns 10 anos. Um dos debates importantes na reunião da Sociedade Brasileira de História da Ciência foi se nós queríamos criar uma área própria, uma área de História da Ciência no CNPq, fazer uma tentativa, ou se nós iríamos ficar integrados à História. Né? Onde é que nós vamos nos integrar? Né? Eu acho que esse tipo de discussão mostra sempre a atenção, que nós temos que ter um lugar na árvore do conhecimento. Se nós não estamos na árvore do conhecimento, nós não existimos. Eu não sei, eu particularmente acho que todas as tentativas que nós fizemos, a tentativa vencedora naquele momento foi de nós nos integrarmos à história, que é o que existe hoje em dia. Foi muito complicado também. Acho que provocou um certo esvaziamento. Eu, particularmente, queria ter um galinho, mas para dizer, meus amigos, vem aqui, tomar um café, tomar uma água, todo mundo é bem-vindo. Aqui não tem porta. É um pouco aquela história da canção infantil. Eu prefiro isso. Eu prefiro
eu acho, porque qual é a grande vantagem da nossa área? Assim, sem pensar em consequências para o ensino, porque eu não saberia avaliar, peço desculpas à assistência por não querer ir aí. Mas qual é a grande vantagem aí, seja Science Studies, uma história da ciência filosoficamente formada, como acho que tem que ser, ou a própria filosofia como um todo? A grande vantagem é que quando a pessoa... É uma vantagem até um pouco terapêutica, assim, só para ser sintético. Quando a cientista está em crise, ou aquele grupo está em crise, em geral nós temos a capacidade de, pelo menos, tirar da crise. Ainda temos essa capacidade, seja por uma narrativa histórica, seja uma análise sociológica imediata, seja por uma questão filosófica maior. Então, isso faz com que o que a gente tem que procurar é a maior capacidade de interação. E daí essas barreiras institucionais, elas, infelizmente, ao invés de promoverem, elas são entraves para que esse diálogo se dê. Então, eu particularmente acho que nós não deveríamos brigar mais por isso. Nós já temos, sim, podemos ser como que oportunistas. Um entra para a sociologia, somos físicos, químicos, biólogos, depois a gente se vê o que vai se reunindo por aí. E vai vendo o que... E tenta atuar em questões muito específicas, em problemas muito específicos. Né? Então, por exemplo, o que se passou ontem no Rio de Janeiro? Queimou-se a primeira instituição científica do Brasil. E um local muito, muito importante. Né? Como é que a gente vai reconstruir isso? Porque não é assim, não, vamos reconstruir para ter aquilo. O que estava lá dentro foi-se, não se sabe qual foi o impacto na reserva técnica. Né? Vai se fazer, para que vai se fazer aquilo? Como vai se fazer aquilo? O que a gente quer transmitir com isso? É esse que é o ponto, eu acho. Então, acho que eu não tenho resposta, eu posso ter a minha opinião pessoal, mas a gente vai ter que... Né? Só uma dúvida, tem mais questões, não? É uma reflexão, Guto, na hora que você fala assim, o pessoal do ensino, e me parece a defesa de um certo, do diletantismo e da filosofia como podendo ter esse lugar, eu acho incrível que nessa sociedade é justamente essa sopa de letrinhas que mistura história, filosofia, sem essa distinção, e um peso importantíssimo para a questão do ensino. Então, eu te pergunto se não é por aí essa conjunção, né, que a gente justamente não conseguiu fazer, ou na história, ou na filosofia. Filosofia, anos, a Associação Nacional, Paulo participava também, né, não se discutia ensino, é como se os professores, como se todo mundo que estivesse ali não sobrevivesse de dar aula. Então, assim, resistindo aos desafios do ensino, como a gente também resiste aos desafios das políticas públicas. Quer dizer, agora a gente está falando do museu, mas quando que isso entra nas pautas dos nossos congressos de história, nos nossos congressos de ensino? Então, do jeito que eu ouvi essa fala, me pareceu um pouco a defesa de uma volta assim, aos lugares mais definidos, a uma certa especialização, e eu sei que você vê com bons olhos essa conjunção, mas a fala me pareceu um pouco refratária a essa mistura que o Science Studies mas que também o HPST né? Então, é nesse sentido que eu queria dizer. Sim, eu aceito a crítica, mas, assim, um comentário. Eu, quando falo no ensino, e é de propósito que eu ajo assim, claro, eu também faço não ensino de ciências, eu faço um certo ensino, eu sou professor universitário, né? Então, eu dou aula. Mas, no fundo, quando penso em ensino, e de propósito, sem querer desmerecer a mim mesmo e aos colegas, eu penso muito em ensino nas etapas anteriores. É por isso que eu ainda faço, eu me coloco de uma... Eu acho que é um universo que eu pessoalmente não conheço e pelo qual tenho enorme respeito, e eu acho que é muito diferente daquele que eu vivo enquanto professor universitário. Então, sobre esse aspecto. Porque, claro, eu acho que a coisa vai começar ali. A coisa começa lá. Daí não tem... E aí vai ser tudo junto, misturado mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que... Mas só que eu particularmente, como eu não tenho a vivência, a prática daquilo, eu prefiro... Aí talvez eu acaba refletindo, produzindo o efeito que você sentiu.
ter um especialista falando, porque eu me retiro, eu não posso falar como se fosse... Eu nunca tive essa experiência de dar aula para segundo grau, para primeiro grau, para os níveis ainda anteriores. Então, nesse sentido, é um pouco de respeito devido à minha ignorância por não conhecer a prática. E como eu não acho que seja necessário apenas ler livros, os artigos, por melhores que eles sejam, para poder opinar sobre esse assunto, eu prefiro aí... Mas não é por conforto, é por respeito. Né? E talvez, eu espero que... Não, de uma certa maneira, assim, eu estar aqui, né, o Breno me convidou, em nome da comissão, eu aceitei de cara, sabendo que era um público com características que me são desconhecidas. E eu ter trazido esse tipo de contribuição, quer dizer, assim, de uma certa maneira, eu vou utilizar uma metáfora futebolística, eu estou jogando a bola para vocês, mas não que eu quero, assim, sair de campo, eu não quero ser substituído, eu quero estar junto quero mesmo. Agora, eu particularmente não sei como fazer isso. E foi o que eu procurei mostrar aqui, eu procurei ser honesto, eu não sei. E as pretensão, sabe, se fosse, vamos... O que eu poderia fazer como filósofo? Vamos a Kant, vamos a Platão, vamos a Aristóteles. Eu não quero fazer isso. Não quero mesmo. Então, mas eu acho que, assim, que a responsabilidade maior está com o pessoal que trabalha e faz ensino, que dá aula mesmo. Eu acho que isso é fundamental. Obrigado, Guto.